Saudações amigos que seguem este canal, eu me chamo Rafael Moleto, sou sacerdote da religião Piaga e hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o tema paganismo e sustentabilidade. Muitas pessoas quando falam esse nome, escutam falar desse termo sustentabilidade, associam diretamente a questões ambientais, natureza, questões florestais, e esquecem que também nós, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, enquanto comunidade, fazemos parte de uma natureza, né? Somos também parte dessa natureza. E a natureza ela precisa ter essa sustentabilidade em cada etapa do seu ciclo, em cada função social que é exercida, cada elemento presente ali em um ecossistema, cada animal, cada árvore, cada planta precisa exercer ali o seu papel para que haja o equilíbrio e assim haja a sustentabilidade, né? Para que não haja um desequilíbrio que comprometa essa sustentabilidade. E no paganismo também ocorre isso, né? Se a gente trouxer essa reflexão da sustentabilidade dentro do paganismo, a gente depende para a sobrevivência e sustentabilidade de qualquer comunidade, de qualquer sistema religioso, de qualquer movimento, precisamos de diretrizes, precisamos de bases que sustentem esses movimentos, né? Temos instituições que são importantes para a manutenção desses movimentos e que dentro de um paganismo que se pretende a ser sustentável, a relação com a natureza precisa ser sustentável, a relação com a política, a relação com as divergências ideológicas que cercam essa comunidade precisa ser equilibrada, porque senão ou ela é sufocada ou ela é combatida. Então, no Círculo Piaga, na Vila Pagana, esse projeto que completa nesse momento 10 anos, nós temos trabalhado muito essa questão da sustentabilidade. Na sustentabilidade de tentar cultivar, né, um relacionamento positivo com as comunidades que nos cercam, sejam os moradores, sejam as diversas religiões que estão nos arredores, com quem a gente tem que conviver também. E não precisa pensar igual para você cultivar um relacionamento sustentável. É preciso pensar com respeito. O foco deve ser sempre o respeito e o diálogo. À medida em que você se nega ao diálogo, se achando superior ou achando que o outro é descartável, então você se fecha ali numa bolha e a sustentabilidade entra em jogo e é muito comprometida, né? Por isso que vemos vários movimentos neopagãos, assim classificados ou pagãos, que vão ali grupos de 2, 3 anos, não são tão longevos, né? A gente conta nos dedos o número de grupos que têm essa sustentabilidade, que são longevos, que têm um papel social, que interagem com a comunidade, que mesmo aqueles que não interagem com a comunidade, mas que entre os seus membros tem aquela solidez, né? Desde a ideologia que é difundida entre todos eles, desde a fé que é manifestada, desde as manifestações, desde as produções. Então, eu acredito que nessa fase atual que a gente está do movimento pagão no Brasil, acredito que deve se buscar com maior firmeza, com maior solidez, essa sustentabilidade, seja naquilo que se produz, né? Produções artísticas, produções musicais, produções culturais, manifestar a fé não só nos momentos ritualísticos, mas também nas produções culturais, nas produções intelectuais, pensando no legado. Legado também é uma palavra conectada à sustentabilidade, aquilo que se sustenta. A gente vê muito isso na arquitetura, né? As grandes construções da humanidade permanecem aí de pé, com as suas colunas firmes. O Parthenon, né, em Atenas, na Grécia, as grandes pirâmides do Egito, são obras que têm a sustentabilidade, que foram trabalhadas conforme princípios, conforme fundamentos sólidos, que permitiram que elas atravessassem séculos, né, enfrentando guerras, acontecimentos naturais, né, tempestades e tudo mais. E a gente tem que pensar o paganismo que a gente quer construir dessa forma, né?
o que é fútil, o que é passageiro, o que é modismo e o que permanece mesmo após enfrentar as tempestades, os modismos, né? E esse paganismo é o que eu me proponho, juntamente ao meu grupo, a construir. Infelizmente não é o que eu vejo em muitos grupos, em muitos casos. Eu vejo pessoas que se deixam levar pelo modismo momentâneo e que não tem fundamento. E esse fundamento ele é muito importante, porque sem ele, quando vem a primeira tempestade, a primeira dificuldade, o grupo se dispersa porque não tem um objetivo, não tem um eixo, não tem um foco em comum, não tem as coisas claras, os objetivos da comunidade traçados de forma clara e acabam se perdendo aí por falta de uma sustentabilidade ideológica. Muitos, infelizmente, eu vejo combater algumas instituições, né, alegando que são instituições cristãs, né, e que na verdade não, são instituições da própria humanidade, exemplo da família, né, da amizade, a família, tudo isso tem que ser trabalhado, alimentado, e você não pode se trancar numa bolha para conviver só com a sua comunidade. Você tem que dialogar com outras comunidades, por mais que haja divergência de pensamento, né? Porque nós não vivemos num mundo homogêneo. Querer ditar a homogeneidade de pensamento em um mundo é algo muito complicado, né? Isso é coisa que a gente vê no fascismo, no nazismo, que todo mundo tem que pensar daquela maneira ali. Então a gente tem que se abrir ao diálogo, se abrir à convivência com as diferentes religiões, com as diferentes manifestações artísticas e manifestar aquilo que a gente produz, né? É tão difícil a gente ver as produções com solidez, produções artísticas, culturais, literárias, pagãs que fujam daquele padrão, já que começamos a engatear, né, nesse modelo de esotérico, mais esotérico, e eu acho que a gente tem que evoluir um pouco mais nessa questão. Então, pessoal, nós temos que ter essa autocrítica, a prática da autocrítica, da autoavaliação, para saber onde a gente está caminhando sobre um solo firme, com sustentabilidade, e onde o nosso destino não nos levará por um caminho muito bom, muito positivo, muito construtivo. A minha proposta é sempre por um paganismo edificante, que edifique valores, que melhore as pessoas, que melhore a comunidade, que transforme a realidade para melhor, que use as potencialidades do bioma onde ele está inserido para fazer gerar essa transformação positiva, para semear, para cultivar, porque paganismo é conexão com pagos, com o campo, com o seu campo, com o seu bioma. Então, nesse seu bioma, você tem que saber como, quando, onde, para quê, por quê e o que cultivar. Vocês já pararam para pensar o que estamos cultivando, né? Eu sempre me questiono isso e isso me motiva a produzir sempre. E essas produções não visam lucro, elas visam um objetivo maior de partilhar aquilo que eu acredito, partilhar a minha fé, porque é algo que me faz bem. Acredito que fará bem a alguém que terá a oportunidade de encontrar, né, de ter acesso a esse material. Pensando nisso, tenho aí uma produção musical, né, de mais de 100 composições, das quais mais de 40 já foram produzidas em estúdio profissionalmente e estão disponibilizadas para download gratuito. Músicas que exaltam a nossa natureza, que exaltam personagens ancestrais. Essa conexão com a ancestralidade também é base, é princípio das tradições neopagãs. Tenho também, né, a produção literária, através dos quais eu posso compartilhar minha visão de mundo, minhas ideias, meus estudos, minhas pesquisas, vivências e visões, né, sobre mitologia, diversas outras questões, e que pode ser acessado aí também. Não está gratuito porque a gente vive num mundo onde tem gastos, né? Então esses livros têm um custo acessível e para quem quer realmente conhecer, compreender, eles são acessíveis. Aí pela internet pode ser adquirido, chega na sua casa, hoje tem muita facilidade para isso. Tem também, né, a produção arquitetônica, que é esse estudo que é feito através da Vila Pagã, me possibilita partilhar, construir
e permitir a concretização do belo, né? Do belo que inspira, da retratação das nossas divindades através de pintura, de escultura, e tudo isso disposto em um ambiente planejado com harmonia e que faz bem àqueles que têm o contato com esse local, que é a vila. Sempre quem visita a vila, eu faço questão de perguntar, de ter esse feedback, e tem sido muito positivo, né? Porque quando você sente que está compartilhando beleza e inspiração com as outras pessoas, isso também faz bem para você, né? É uma relação de troca muito positiva, e essa troca me alimenta, me inspira, e espero que outras pessoas também se sintam motivadas, né? Alguns anos atrás, quando eu cheguei nessa comunidade onde a vila está instalada, via-se muito descaso, né, das autoridades, dos políticos com a região, via-se uma baixa autoestima da própria comunidade em alguns aspectos, de não zelar pelas suas casas, de não ter o cuidado de cuidar de zelar, de plantar um jardim. E tudo isso, com o passar dos anos, nós trabalhando e as pessoas também se envolvendo nessa energia, passaram a cultivar seus jardins, a cuidar das suas casas, fazer os seus muros bonitinhos, pintar, cuidar e ajeitar. Isso tudo reflete um sentimento que é de dentro para fora, que ele nasce aqui como uma sementinha, é cultivado, né, pela inspiração, e essa inspiração, regando esses sentimentos, possibilita também um florescimento que reflete na casa das pessoas, no comportamento das pessoas, na convivência entre as pessoas. E é isso que eu quero para o paganismo do Brasil, o paganismo edificante, que não se preocupe em ficar apenas militando nas redes sociais, defendendo o lado A ou B, preocupado com picuinhas, com fofocas, com disse-me-disse, criticando as religiões alheias e as opiniões alheias, mas sim colocar a mão na massa, produzir, cultivar, plantar. Plante arte, plante sentimento, plante inspiração, plante conhecimento. A nossa missão enquanto pagãos é cultivar. É assim que eu enxergo, né? Sobre esses três pilares, que é a ancestralidade, o culto politeísta, honrando os antigos deuses, e o culto à ancestralidade, honrando a nós mesmos, aos nossos antepassados e a nossa identidade. Então, para não me estender muito, que o vídeo já ficou meio grande, eu encerro por aqui. Quem quiser pode se inscrever no canal, quem ainda não foi inscrito, compartilhar esse vídeo com quem possa ter interesse, deixar o seu comentário, a sua opinião. Esse material que eu faço aqui é apenas uma forma de expressar-me, né, de compartilhar a minha visão de mundo com quem possa interessar, né, e se sentir inspirado também por esses relatos, esses depoimentos e esses conhecimentos que aqui são compartilhados. Então, que sejamos todos abençoados pelos nossos ancestrais, pelos deuses da Terra Brasilis, que possamos traçar um legado, realmente, uma trilha para deixar esse legado bem sustentável, com sustentabilidade, né, em todos os aspectos dessa palavra.